Olá, alunos do 7º ano. Hoje, como vocês podem observar, estou iniciando mais uma videoaula. E nesta videoaula de hoje, nós iremos falar, o assunto tratará sobre comparação e cálculos envolvendo os números positivos e negativos. Dentro deste assunto, nós iremos abordar a comparação entre os números inteiros e também iremos estudar os cálculos com números positivos e negativos, tá certo? Falando aqui primeiramente a respeito da comparação, certo? Da comparação entre os números positivos e negativos, tenho a dizer a vocês que na reta numérica, os números que estão à esquerda de um número qualquer são menores que esse número. Já os números que estão à direita de um número qualquer são maiores que esse número. Então aqui, o que eu quis dizer para vocês foi o seguinte, certo? Que ao analisar os valores que estão presentes em uma reta numérica, nós devemos primeiramente, antes de tudo, saber a posição, de cada valor. Nós temos o zero, que é o ponto X, pode-se assim dizer, que é a origem, da reta numérica. No lado direito, nós temos os números positivos e do lado esquerdo, nós temos os números negativos. E que ao analisar esses números, tanto positivos quanto negativos, nós iremos descobrir aquele que é considerado maior que o outro ou menor que o outro. Fazermos assim uma comparação entre eles, tá bom? Então aqui, eu trouxe para vocês alguns exemplos. Eu trouxe 3 exemplos de acordo com a reta numérica. Aqui nesse primeiro exemplo diz: menos 9 é menor que menos 8, certo? Menos 9 é menor que menos 8. Nós estamos vendo aqui uma comparação. Ou menos 8, pode-se dizer que menos 8 é maior que menos 9. O que é que eu quero dizer com isso? Aqui vocês observem que nós só temos números negativos, menos 9 e menos 8. Que ao identificar esses valores na reta, nós iremos encontrar aqui, menos 9, está bem aqui, e o menos 8 aqui. Então, se tratando dos números negativos, quando eu for fazer assim uma comparação somente entre números negativos, eu tenho que ter em mente que os números negativos, quanto mais distantes do zero, que é a origem, menor eles serão, certo? Menor eles serão. Então aqui, no exemplo, menos 9. O menos 9, ele está mais distante do zero que o menos 8. Então, o menos 9, ele é menor que o menos 8. Ou eu posso dizer que menos 8 é maior que menos 9. Tá bom? Já nesse outro exemplo aqui, nós temos menos 1 menor que 0, certo? Lógico, se eu estou fazendo a comparação de acordo com 0, então, todo número negativo a partir do menos 1, todos eles comparados ao 0 são menores que o próprio 0. Ah, César, mas se tiver o menos 1000, quer dizer que esse menos 1000, ele é menor que o 0? É, certo? É menor que o 0, tá bom? Então aqui, menos 1 é menor que 0. Ou eu posso dizer que 0 é maior que menos 1, tá bom? Isso eu tenho que ver de acordo com, a forma que os valores estão sendo mostrados, que eles estão sendo dados em cada situação, tá bom? E aqui, 2 é menor que 3, certo? 2 é menor que 3, tá bom? Então aqui, já nessa relação aqui dos números positivos, agora aqui,
quanto mais distante, né, do zero, isso em relação aos números positivos. Quanto mais distantes do zero, maior eles serão. Diferente dos números negativos, que quanto mais distantes do zero, menor eles serão. Ou seja, faz uma troca, né? É o oposto, tá bom? É o oposto, ok? Então aqui, ó, 2 é menor que 3, ó. O 2 e aqui nós temos o 3, certo? Temos 2 e temos o 3. Então, o 2, ele é menor que 3. Ou 3, se ele vier primeiro, né? No exemplo, na questão, o 3, ele tende a ser maior que o 2, tá bom? Então, assim, resumindo tudo, em relação à comparação dos números positivos e negativos. Aqui, falando primeiramente dos números positivos. Em relação aos números positivos, quanto maior, né, quanto mais distante eles estiverem do zero, maior eles serão, certo? Maior eles serão. E em relação aos números negativos, quanto mais distantes do zero, menor eles serão, certo? E se eu for fazer uma comparação entre um número positivo e um número negativo, sempre o número positivo será maior que o negativo, tá bom? Número negativo, ele tende a ser menor que zero e menor que qualquer número positivo. E o número negativo, né? Quando é que o número negativo, ele tende a ser maior? Quando ele é comparado a um determinado número também negativo e este, né, tiver mais próximo da origem, que é quem? O zero, tá bom? Se tratando agora da questão dos cálculos, certo? Cálculos envolvendo números positivos e os números negativos. Primeiramente, nós iremos iniciar aqui, né, explicando a respeito da adição e da subtração com números positivos e negativos. É importante, né, que principalmente na adição e na subtração de números inteiros, né, que pode ser também chamados dessa forma, os números positivos e negativos, a gente tem que ter a noção, a gente tem que ter o cuidado em fazer o quê? Em fazer o jogo dos sinais, certo? Acontece também com a multiplicação e com a divisão, tá bom? Sempre a gente faz, né, esse jogo de sinais. Por quê? Porque se eu não realizar o jogo de sinais, né, o meu resultado final, ele poderá vir errado, né? Aí não adianta fazer todo um cálculo para no final não encontrar o resultado exato, tá bom? Então aqui, se tratando da adição e da subtração de números positivos e negativos, como é que a gente faz primeiramente? Primeiramente, né, a gente sempre, certo? Sempre repete o primeiro valor, independentemente dele vir positivo ou negativo, a gente repete. E em relação ao segundo valor, a gente faz o jogo do sinal, né, do sinal que vem acompanhando o segundo valor, com o sinal que está entre os dois valores. Vamos ver aqui, ó, nesse primeiro exemplo. Aqui nós temos mais 45, mais 12. O que é que a gente faz? Primeiramente, ó, desce o primeiro valor, que no caso é o 45. Não há necessidade de colocar o mais, porque quando não há nenhum sinal, automaticamente eu já percebo, eu já sei que o valor ele é positivo. Já aqui, ó, eu vou fazer o jogo do sinal, ó, mais com mais. Eu vou ter mais. E aí eu desço o segundo valor, certo? Eu só posso descer o segundo valor depois que eu realizar o jogo de sinais, tá bom? Mais com mais. Aí eu desci o segundo valor, que no caso é o 12. Então, pegando, ó, 45 mais 12 dá igual a 57. Neste caso aqui, né, foi fácil, foi simples, porque todos os valores, né, além, né, daquele sinal que está entre os valores, todos estão com o sinal de adição. Então não houve tanta necessidade de fazer, né, de ter aquela preocupação, tá bom?
No segundo exemplo, já no segundo exemplo, nós vamos ter que ter cuidado sim, ó. Aqui nós temos menos 21 mais menos 45. O que é que a gente faz? Ó, desce o primeiro valor, menos 21, ó, desci, certo? E aqui eu vou ter o cuidado de fazer o jogo do sinal, ó. Mais com menos, menos, certo? Ó, mais com menos, menos. E aí eu desci o segundo valor. Neste segundo exemplo, ó, como os dois valores eles estão negativos, então, né, eu vou somá-los, né, como os dois estão negativos, eu vou somá-los e vou prevalecer o sinal que vem acompanhando esses dois valores. No caso aqui eu vou somar 21 com 45, que dá 66. Como os dois valores estão negativos, automaticamente eu desço o sinal de negação, tá bom? Neste terceiro exemplo, nós temos aqui, ó, um valor positivo e um valor negativo. Primeiramente, ó, eu desço o valor positivo, ó, 36, e aqui eu faço o jogo, ó, mais com menos, menos. E aí eu desço o 12. Aí eu vou pegar, ó, 36 que está positivo e o 12 que está negativo, ou seja, eu vou tirar 12 de 36, certo? Eu vou tirar 12 de 36 e vai me restar 24. 24 positivo. Por quê, César? Porque o 36 ele está aqui e é maior do que o 12. Como o 36 é maior do que o 12 e ele é positivo, então o 24 permanece positivo, tá bom? Neste quarto caso, né, neste quarto exemplo, nós temos aqui, ó, 30 positivo mais 80 negativo. 30 positivo, certo? 30 positivo menos 80, tá bom? O que é que a gente faz? Segue a regra, tá bom? Segue a regra. Desce o 30 e faz o jogo do sinal entre o sinal que está acompanhando o valor com o sinal que está fora, tá bom? Desce o valor aqui, ó, no caso 30, vamos fazer o jogo do sinal, mais com menos, menos, e desce o segundo valor. E aqui nós vamos tirar o quê? Nós vamos tirar 30 de 80, tá bom? 30 menos 80, que vai restar 50 negativo. Por que 50 negativo? Porque o 80 ele é maior e ele está negativo. Então prevalece o sinal de menos, tá bom? Neste quinto exemplo, também faz da mesma forma. Desce o primeiro valor, 15, faz o jogo do sinal, ó, menos com mais, menos, e desce o segundo valor. 15 menos 7, 8, tá bom? Notem que aqui nós já temos, né, um sinal diferente dos 4 que nós vimos nos exemplos acima, ó. Mais, mais, mais e mais. Aqui, ó, já é o que, ó? Menos, tá bom? Então aí a gente tem que prestar bem atenção nesses sinais.